deu uma intuição. Fala sobre o bom e o mau uso das mensagens espirituais. Isso é uma coisa que parece única à filosofia espírita, mas é uma coisa bem ampla. O que é mensagem espiritual? Inspiração, intuição, uma oração que você faz, uma conversa com o orixá, vamos dizer assim, um flash, né? Um déjà vu que lhe leva a você ter um momento de paz interior. Tudo isso é mensagem espiritual. A mensagem espiritual em si, ela não é necessariamente no intuito de focar algo de espírito, de sobrenatural. Ela é uma coisa que envolve a bênção da vida, a glória da existência por dentro da gente. Ok? Agora são 21 horas e 38 minutos. Não vou me alongar muito e vou seguir essa intuição que me veio do fundo de minha alma, pelo menos germinando na minha cara, para falar sobre esse assunto. Eu, como médium, como psicoterapeuta, como ser humano, eu tenho uma visão das coisas que acontecem no mundo muito particular e muito peculiar ao que eu acredito. Os meus pés são bem firmados no chão aonde eu piso. Eu não posso dizer que aonde eu piso é firme o suficiente para as outras pessoas, ou é algo seguro a todo mundo trilhar. Não. Eu posso falar por mim. Mesmo assim, eu tropeço no meu próprio garrão de vez em quando, pô. Então, o que eu estou dizendo com isso? Eu tenho muito cuidado, eu terminei 2 lives falando sobre isso. Hoje eu vou tocar sobre isso e falar de uma forma bem ampla. Muito cuidado com mensagens espirituais. A gente tem que analisar muito. As pessoas, elas se preocupam com qual língua está falando, com qual instância ou distância ou elevação física ou, entre aspas, morfogênica, morfológica, com qual aparência e com qual maquiagem a mensagem está sendo dada. O ser humano, ele não se preocupa com o conteúdo da mensagem. Aí dá o que dá, né? Esse monte de gente aí falando que já sabia que ia acontecer tudo isso, que estava avisando que isso tudo aconteceu. Olha, o que mais é certo na vida é que há uma transição, que eu não acredito que seja morte, mas é que é uma transição que nós precisamos entrar num burilamento interior ou exterior para que haja mudanças. E isso é certo. Olha que eu não estou adivinhando não, viu? É certo que a mudança é ininterrupta. Então a gente fica observando, e hoje eu estou aqui como médium, não como terapeuta, psicoanalista, psicoterapeuta. Como médium, eu digo para vocês, muitas vezes eu me peguei analisando as mensagens do Pai Benedito de Aruanda pela incorporação, e eu, Edson, ninguém precisou vir me falar, eu, Edson, olhei e falei, não, para aí. Eu não me lembro disso, mas isso é coisa do Edson, isso aí não é coisa do Benedito, não. Através dos meus estudos mediúnicos, ou quando não, eu falar que estava inspirado, mediunizado, atormentado, sei lá o nome que dão, que hoje em dia é só Jesus, e depois eu parar, analisar e falar, não, para. Essa suposta inspiração minha, ela veio através do meu olhar religioso, através do crivo das minhas crenças, através da assinatura e do autógrafo, da tatuagem, né, do selo, né, de veracidade do que eu creio, do que eu percebo, do que eu acredito. Então, eu analiso muito. Olha, eu sou muito chato. Realmente, eu sou obsessor dos mentores que eu trabalho. Sobre a glória de Deus, em primeiro lugar, e sobre a misericórdia deles, porque eu sou muito analítico. Desde criança. Eu dou risada, eu brinco, tá? Depois eu vou responder algumas perguntas se alguém quiser participar e ajudar, desde já obrigado. Eu brinco, dou risada de uma forma gostosa, saudável, sem deboche nem dos mentores, nem de ninguém, mas eu sei de mim, eu sou muito chato. No quesito, vim aqui me fazer de retardado, de louco, dizer que o Pai Benedito está do meu lado, ou que Exu está vibrando em mim, ou que eu vou incorporar agora porque o mentor vai trazer a mensagem de luz. Olha, pode acontecer, mas se acontecer, eu sei de mim.
e Deus e sua glória está dentro de mim. Com certeza, a única coisa que eu tomo é café. Deve ser alguma entidade, ou é obsessor ou mentor, mas não é o Edson. Agora, o que eu estou tentando dizer? A gente tem que analisar muito essas mensagens nesses tempos que a gente está vivendo, porque a gente tem que separar o que é o mentor do que é o ser humano. Né? Eu não estou citando o nome de ninguém, para mim todas as mensagens são válidas dentro do amor e do amar crístico e universal. Agora, eu não acredito que qualquer mentor de luz ou extraterrestre ou seres espirituais trarão uma mensagem crivada de preconceito, de conceitos cheio de separativismo, né? Quando começa uma mensagem dizendo assim, os ruins se lascam e quem vibra positivamente está salvo, e é complicado. Chico Xavier vibrava positivamente. Olha as doenças que esse homem teve. Gandhi vibrava positivamente. Olha as doenças, olha a vida de Gandhi. Francisco de Assis vibrava positivamente. Foi confundido durante anos como esquizofrênico, mediante a sua mediunidade. Olha as atribulações que Francisco de Assis teve. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Isso não se chama saber tudo, isso se chama fé raciocinada, meus irmãos. Então, o que o Edson está tentando dizer? Em todo momento de tribulação planetária, todo mundo está dentro no mesmo pote. Está dentro do mesmo barraco. O barraco do momento se chama planeta Terra. O que vai diferenciar a nós não acessarmos vibrações negativas é nós nutrimos coisas lúcidas e positivas por dentro, e o que nos diferencia do outro é transmitir amor pela lei do amar. Quem começa a dizer aí que porque está na luz está protegido, porque trabalha na luz está protegido, porque as Tacherã me protege, porque Pai Benedito de Aruanda me protege, porque eu estou protegido, eu não posso falar pelo mentor dessas pessoas, eu posso falar por mim, que sou obsessor dessa terra. Eu fico meio assim pensando, né? Porque não é um ato que equivale a um fato de renovação. É um fato interior, através do teu ato e do mergulho pela reforma íntima, que te renova. Aí vem aquele livro, Voltei, do irmão Jacó, né, psicografado por Chico Cândido Xavier, pelo espírito, Bert Campos, falando de um homem que comprava casas, cinemas, isso e aquilo, para fazer casas espíritas, fazia, mas por dentro era uma pessoa mal resolvida. Tipo, trabalhava na luz, mandava luz, luz, luz e luz. Mas por dentro era mal resolvido. Quando ele desencarnou, ele notou que quem ajudou ele eram os obsessores da casa. Ele demorou até uma visita de um mentor, porque quem ajudou ele e os obsessores tinham mais luz do que ele. Mas esse tipo de livro não é muito lido para as pessoas que só querem trabalhar na luz. E na luz estabelecerem a sua verdade como a salvação. A salvação é ajudar quem está nas trevas da sua ignorância. A salvação é ajudar a desmontar, a desmantelar a nossa ignorância interior de ignorar a dor do outro. Isso não é trabalhar na luz, isso é fruir na luz. Eu não quero trabalhar na luz, não perco meu tempo, nem muito menos trabalhar nas trevas. Eu quero fruir em vida, como um homem que no mínimo tenha paz quando deita a cabeça no travesseiro. Só isso, mas é cada um com as suas concepções, e eu não estou julgando, não estou citando o nome. Se doerem, fazer o quê, né? Cada um. Eu acho interessante, pessoa que se dói com a sua verdade, nossa senhora, imagina quando está na mentira. Deve se derreter, deve se evaporar. Oh, glória, graças a Deus. Vamos lá então. Boa noite, Elisa. Boa noite, Elis. Boa noite, Rafael. Salve, meu irmão. Valeu, velho. Boa noite, Eva. Boa noite, Helena. Boa noite a todas as pessoas aí que estão dando uma força. Tem uma amiga chamada Márcia Calmon. Ela fala, Edson. Opa, valeu, Márcia. Você poderia expor... Eita, já vi que esse negócio de expor vai me comprometer, mas vamos lá. Pela sua experiência como médium em andanças pelo Brasil, o que leva você a mistificar
e a postura dos mentores mediante ao médium que mestifica. Deixa eu só me arrumar na cadeira bem devagarinho, que agora o bicho vai pegar. Obrigado, viu, Márcia? Muito obrigado, viu, por me ajudar as pessoas me amarem mais ainda, depois do que eu vou falar agora. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, se uma pessoa mestifica, não quer dizer que ela só tem obsessor perto dela. Porque o grau espiritual de mentor, desde as filosofias Yorubá até a doutrina espírita, mediante até as magias e alguns reflexos iniciáticos do taoísmo, do budismo, que o budismo também tem incorporação, eles chamam de outro nome, mas no budismo zen, em iniciações profundas, e outras, como, por exemplo, o shintoísmo, que não é muito comentado também, eles chamam de transe, agora eu lembrei, transes dos ancestrais, para mim é incorporação, mas são nomes diferentes. Quando a pessoa mestifica, não quer dizer que ela não tenha mentor. Mas o que é um mentor? Fala mentor, as pessoas acham, poxa, domina minha mente, é um ser que me dá pensamentos positivos. Não. O grau de mentor é um ser que é como se fosse um executivo que não gerencia o dinheiro, mas que lhe alicerça ante a tua moral. Você médium, eu médium. Alicerça você cada vez mais no seu trabalho. Numa linha que lhe compete karmicamente o que deve ser feito. Mediante não a tua vontade, Edson Rosa, eu e a você, médium, mas mediante a vontade do Altíssimo. Consequentemente, com as vivências que tu tens com outras pessoas fora do terreiro, fora da casa espírita, fora da tua religião, fora da espiritualidade cultuada, mas da espiritualização exercida por viver e existir pelo que se é. O mentor, como executivo consciencial unitário, faz isso em qualquer medianeiro. Vale-se os livros de André Luiz, que em peso, os 16 livros iniciais de André, por Chico Xavier, falam exaustivamente sobre isso que eu estou falando. Tem nada de novo aqui. Tá lá, para quem quiser ler. Principalmente os livros Mensageiros, que é um livro feito exclusivamente para mim, Edson, e para vocês que são médiums. Livro Os Mensageiros. Se eu não me engano, ele é o segundo livro da coleção dos primeiros 16 livros de André Luiz, por Chico Xavier, ok? Livro Os Mensageiros, vale a pena os médios ler. Então, um mentor, quando ele é mentor do Edson, Pai Benedito, ele não é só mentor do Edson, ele é mentor de um agrupamento de pessoas que talvez nem convivem comigo e nem vão conviver nessa existência de uma forma direta ou talvez até indireta. Então, um mentor, ele é um auxiliar de Cristo, como todos os outros guias. Tá? Eu estou falando o que eu sei através do livro de Chico Xavier e até de Rubens, de Norberto Peixoto, de Ramatiz, Norberto Médium, Rubens Saraceni Médium, de Pai Benedito também, outro, não sei se é o mesmo, e aí vai. Outra entidade, não sei se é a mesma, né? Ou da mesma linha. Então, eu vejo o mentor como um auxiliar que executa não uma lei de castigo, mas uma lei de funcionalidade mediúnica, medionímica, mediofuncional, para que o médium vá aos poucos se gabaritando, se calcando, a ser mais exemplo da mensagem que traz. Ouçam, pelo amor de Deus. O médium se calcando, se gabaritando a ser mais o exemplo daquilo que traz. O que o médium traz? Mensagem da espiritualidade, mensagem do plano espiritual, mensagem da sua filosofia religiosa. Boa, vamos deixar isso registrado de uma forma amena. Eu não estou dizendo tudo, estou pulando muita coisa porque é muito profundo e eu não sou mentor. Eu estou mais aqui para obsessor, mas estou dando um toque. Então, o mentor, se o Edson for ruim ou for bom, se eu mestificar ou não, ele vai continuar sendo mentor. Não vai abalar em nada o grau espiritual dele. Porém, a funcionalidade que ele traz gerenciando
O meu tônus de ética moral, gerenciar não é mandar. Ele direciona, mediante os trabalhos, ao coletivo. Ele não castiga e não cobra com julgo, com castigo, mediante ao unitário que eu faço em mim e por mim. Agora, não quer dizer que ele não me aconselha. Para com isso. Não faça mais. Mas ele não vai se materializar e dizer: ó, filhinho, ó, meu querido, não faça isso. Não rola. Basta Emmanuel com Chico Xavier. Olha o tratamento de Emmanuel com Chico Xavier. Olha o tratamento de Joana de Ângeles com Divaldo, para quem viu o filme. Isso é mentor. Viu? Prazer, isso aí é mentor. Aonde que vocês viram ele passar a mão por cima de qualquer médium? Agora, eles são amorosos, lúcidos. Eles são bondosos, justos. Tem nada de conveniência para mentor. Não tem. Valeu, Márcia? Agora vamos explicar do médium. Supomos que o Edson, quando nasceu, caiu do berço e bateu a cabeça, porque isso é coisa de gente maluca. Ou, em vez de tomar café, eu tomo outros líquidos aí entorpecentes. Tá? Tipo assim, supomos que me dá louca na cabeça e eu começo a mistificar Pai Benedito, né, no Evangelho do Lar, que a gente vai fazer agora domingo, que o Benedito disse que viria, aí o Benedito não vem, o Edson metifica, começa a falar de fio, sei lá, faz vozinha, né? A mensagem até pode ser bonita, porque o Edson é metidinho, ele gosta de falar poesia, faz rimas, então, se é para falar, não digo bonito, mas para falar, eu sei falar. Agora, eu não posso me comparar ao mentor. Eu estou falando bem claro e dando a cara para bater aqui, para qualquer um, para vocês analisar. Porém, analisem muito bem o Pai Benedito e o Edson. É muito mais fácil vocês me pegar eu julgando, me atrapalhando com o que eu falo, de que o Pai Benedito. Mesmo que a consciência do corpo é minha, mas a entidade ele está sempre seguindo uma linha. Amor crístico, não amor crítico. Aí o Edson começa a mistificar o Pai Benedito. Qual é a correção, não que o Pai Benedito, mas que o universo vai dar, ou até o Pai Benedito vai permitir? Que eu me sintonize com os afins. Se o Pai Benedito vem trazer a verdade em amor em Cristo, mesmo que eu me diga na luz e comece a mistificá-lo, canalizá-lo também, que não precisa ser incorporação, pode ser uma falsa canalização. Com certeza, eu vou ficar à mercê da minha sintonia, que já não é mentor, Márcia, é obsessor. É simples assim. Agora, os mentores fazem o quê? O trabalho deles, nos educar. A obsessão, ela é educacional, ela não é corretiva. Ela é educativa. Tá no livro dos espíritos. No livro dos médios também. A obsessão, ela não é punitiva, mediante aos espíritos de luz. Ela é educativa. Mas, para quem trabalha no mesmismo dos pobres coitados, dos perseguidos, para quem luta contra as trevas, perde o tempo dizendo que está na luz, lutando contra as trevas, vai ter obsessão como punição. Agora, quem frui na luz entende que obsessão é educação moral. O obsessor está acentuando algo que eu não tenho. Então, eu preciso ter para que ele não se ligue a mim. É simples assim. Isso é obsessão. Então, Márcia, eu entendo assim. O médium que mistifica, ele fica a cargo da sua própria sorte. E fica, infelizmente, criando um karma negativo, porque no mundo, como diz o Senhor, destranca a rua das almas, ele fala uma coisa até um pouco nojenta para uns, mas eu concordo. No mundo, né, ele fala aquela palavra de cocô, rei é varejeira. Ele fala isso. O Rafael sabe que é do Rio de Janeiro. É uma gíria de Exu até pesada. Ele fala de uma forma bem clara isso. Por quê? Porque tem gente que só gosta de ouvir esse tipo de coisa. Só gosta de ouvir coisas bonitas, separativismo, entendeu? Eu, por exemplo, Márcia, eu canalizo o ser extraterrestre de 2 anos para cá que eu comecei a falar deles. Eu estou com 44 anos, desde os 6 anos que eu canalizo eles. Eu era evangélico. Isso prova que eu sou verdadeiro? Prova que eu canalizo de verdade? Não. Agora eu fico quieto, observando, só observo. Você acha bonito?
Eu acho bonito, tem muita gente boa. Por exemplo, eu vou citar um nome do extraterrestre, não da médium, que eu ali eu senti firmeza e eu já via. Pela televisão eu vi o espírito, eu vi a energia do extraterrestre, que é a Sheiliana. Esse aí poxa, já faz um tempo já que eu já vi isso, esse dia também eu vi ela, né, vibrando a energia na médium. Nunca falei com a médium não me deve nada, nem sei quem é, mas o que estava com ela ali era algo do bem. Ou pelo menos eu posso estar enganado, mas era uma consciência, gente boa. Então é só a gente analisar os recados que as pessoas dão, que os mentores dão. Agora, o que mais está acontecendo é isso. É fácil você ver um médium mistificador, porque qualquer catástrofe, qualquer coisa muito boa, muito ruim que acontece, ele quer se elevar mais do que a mensagem. Ele quer lucrar mais do que o recado. Ele quer se valorizar mais do que a importância do acontecimento. Tanto ele como o suposto mentor ou mensageiro. Então, mas as pessoas elas não notam isso, elas querem ouvirem flor, elas querem assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu sou filho de Oxaguian. Aí eu incorporo o Pai Benedito e ele diz assim: todo filho de Oxaguian está salvo. Ah, sou seu filho de Oxaguian, eu estou salvo também. Agora, e quem não for? É um exemplo. Pelo contrário, se eu sou filho de Oxaguian, eu tenho uma responsabilidade com a espiritualidade e com a lei da palavra espiritual muito grande. Muito. Todo filho de Oxaguian, ele precisa ser lúcido. Porque se ele não for lúcido, ele está lascado. Não que o orixá se vinga, mas é instantâneo a lei de ação e reação para os filhos de Oxaguian que vivem na mentira espiritual. Isso não se fala, mas isso para mim é uma conquista de verdade, não é um mergulho na mentira. Entendeu, Márcia? Então, a gente nota no Brasil, nessas viagens que eu faço, há anos, em todos os lugares aí, em cantos do Brasil, e eu frequento terreiro, tambor de Minas, catimbó, tore, xamanismo, e várias magia e outras coisas mais. Tem muita gente boa, mas eu estou notando que de um tempo para cá a mistificação está aumentando, porque não há necessidade de alguns mentores ainda incorporarem. Por exemplo, o Pai Benedito de Aruanda, eu falo de mim para não falar dos outros. Há anos ele fala que ia incorporar em mim até os meus 42, eu estou com 44. Se as pessoas entenderem, por exemplo, quando eu fazia terreiro com ele, todo sábado ele vinha. Hoje, ele só vem fazer o evangelho no lar. Agora ele vai fazer mais um pouco pela situação. Aí depois ele para e começa a vir de novo 1 a 2 vezes por ano. Isso quer dizer que ele é verdadeiro? Não. Edson, você tem saudade de Benedito? Tem, de vez em quando, mas eu não vou fingir de Benedito para eu amá-lo. Você entende, meus amigos? Então, a gente vê que muitos médios hoje sentem os seus mentores, são de verdade, mas eles não vêm mais trazer tanto tranjeito, tanta micagem, tanta coisa, e muitas das vezes a corrente necessita daquela roupagem, porque senão não tem fé, porque a fé ela é movida pelos olhos, ela não é envolvida pelo coração. Muitas das vezes as pessoas têm que ouvir palavras bonitinhas, o que conquista as ideias e os ideais, mas não que conquiste a verdadeira bravura, a candura, o verdadeiro amor próprio no seu coração. Aí fica difícil. Quando os olhos que só enxergam e quando o ouvido que só ouve toma conta da fé raciocinada das pessoas, nossa Senhora, a própria vida delas já é uma mistificação, porque elas sobrevivem sendo empurradas pela própria sombra. Elas sobrevivem a sua existência lutando para fora. Elas não existem por dentro, desfrutando o que se é. Pela pena ser. Valeu, Marcelo. Desculpa a minha explicação, mas eu gosto de falar assim de uma forma que não convença ninguém, que eu não perco tempo para isso, nem com isso. Com licença. Mas que dê um toque para as pessoas pensarem. Entendeu? Toda mensagem é válida, não interessa o nome do mentor, até do obsessor. Né? Quem trabalha em sala de obsessão sabe disso. Muitas das vezes uma mensagem de um obsessor ela é tão relevante quanto o mentor, quando ele conta a história de dor e sofrimento dele. Quantas vezes eu me encontrei numa história de um obsessor, através de um erro que eu acometi, ou que eu ainda talvez acometa e não lembra. Então, tudo isso é crescimento. Agora vai a visão e a maturidade de cada um.
Nós estamos numa era de maturidade lúcida. Maturidade lúcida. Você pode seguir a religião que você quiser. Agora, parar de idiotice e parar de loucura. Parar de imbecilidade mediante a crença e a fé que segue. Seja a religião que for. Jesus é Jesus, Deus é Deus, Orixá é Orixá, Espírito Santo é Espírito Santo. Cada um na sua, nu e cru, mas o santo é aquele que tem fé na vida. O anjo é aquele que se ama por si próprio, sem impor mais condicionamento. E Deus é aquele que percebe-se vivo, mas não percebe a caridade que faz, mesmo que ela frua por ele. Esse é Deus encarnado na Terra. Graças a Deus. É quando a gente não percebe o bem que faz, mas faz, sem perceber. Se torna tão natural, que a vida vira um sorriso e fica uma delícia. Tem uma amiga chamada Helena. Muito obrigado, Marcia. Tem uma amiga chamada Helena, lá de Porto Alegre. O ego do médium, ela falando assim, perdão se eu estou falando muito alto, viu? O ego do médium impede essa autoanálise. Ô, minha amiga, o ego ele é tão necessário quanto meus dedos para tricar esse computador. O ego ele é tão necessário quanto para pegar essa canequinha aqui para me tomar meu café. O ego não é o problema. Por mais que nele se aloja muitas problemáticas que a gente bota, né, nesse saco de lixo, viu? Por exemplo, o saco de lixo não é sujo, mas agora dentro dele a gente coloca o quê? Sujeira. Então o ego não é sujo, mas a gente suja o nosso ego, a nossa persona, a nossa personificação, a nossa personalidade com futilidades, com imbecilidades, com viciações, com fascínios. Então, se nós levarmos em termos de estudo e em termos de desenvoltura, as pessoas procuram para fora a paz que ela mal e porcamente vasculha por dentro. O culpado disso é o ego ou os vícios? As viciações. Por mais que as pessoas... mas é o ego, sim. É o que nós colocamos por dentro do ego. Todos os santos, até os espíritos de luz que passaram reencarnados aqui, usaram ego. Por que o deles não eram tão prejudiciais? Era uma escolha, uma decisão, ou era flores amorosas jogado para fora? Ou era procura desesperada de flores coloridas? Não, era decisão. Era escolha, eu escolho e decido que o meu ego não vai prejudicar a vida de ninguém e eu, com o meu ego, não vai desfazer de ninguém. Mas quando fala decisão, as pessoas que trabalham no mundo romântico, que também é, mas um romântico lúdico, imaginário, como Castelo de Alice, elas vão falar que decisão muitas das vezes é rompante, é pretensão, é prejunção, é narcisismo. Não, é uma decisão que você não precisa falar para ninguém que você se decide. É uma decisão que decide em você o que é fé raciocinada, o que é amar genuíno, o que é amor próprio, o que é atitude, para onde te leva a coragem e o que você vai fazer com as suas aptidões humanas. Isso é decisão. Decisão. Então você faz uma cisão, você arranca de você todas as inutilidades de, eu sou médium, poxa, eu trabalho com o Pai Benedito, nossa, eu não incorporo o Artaxerã. Então eu não trabalho com ninguém, porque eu só trabalho com preto velho simplesinho. Isso é ego. Ou se não, eu trabalho com espírito São Miguel Arcanjo. Eu não trabalho, Deus o livre eu trabalhar com Exu. Exu é coisa do demônio. Isso é ego. Mas é o ego entulhado de lixo, cheio de membros podres que não sabem o que fazer. São dedos inúteis que, quando escrevem, transbordam rancor e sofrimento. Porque um médium que se compara mediunicamente com outro, compara mentor, se desfaz de mentor, humilha obsessor, venera espírito de luz, é doente por carência. Confunde fé com pretensão, alegria com euforia, agonia e tristeza com energias negativas de outras pessoas. Mas é dele a agonia e a tristeza. Então, vamos classificar o ego na terceira dimensão e até na quarta,
é uma roupagem utilizada para nós decidirmos por dentro o que nós nutrimos, para nós nos transparecer por fora. Autênticos, leais, legítimos ou hipócritas, cegos guiando cegos. Quando Jesus fala isso, ele não está falando do ego, ele está falando do lixo que nós botamos por detrás dos nossos olhos, do entulho que nós colocamos por dentro dos nossos tímpanos e da lixeira que nós enfiamos na nossa garganta e rotamos para fora como algo podre, porque não é o que entra que polui, é o que sai como sujeira que polui o ambiente dos outros, que não tem nada a ver com a nossa falta de amor próprio. Aí é ego que é o culpado? Ô, minha amiga, você sabe que o meu gênio não é muito... não é grande coisa, mas você entende que seu amigo foi educado e expliquei do meu jeito para você de uma forma que sirva para as outras pessoas. Agora, é o ego sim, viu? É o ego entulhado de coisas negativas. Nós só perdemos algo negativo quando nós dissipamos, decepamos. Viu? Quando nós fazemos essa incisão, arrancamos de nós. Essa historinha de passar a luz, vamos passar a luz que transmuta, nós estamos numa era que transmuta com a luz com a atitude, não transmuta com a luz tendo coragem, sentado na cadeira, vendo seu irmão passar fome e sofrer na rua. Nós estamos numa era que a luz é a atitude por dentro e transformação florida pelo germinar da naturalidade por fora. Essa historinha de, eu estou aqui na minha casa mandando luz, porque eu estou sentada mandando luz, ajuda? Ajuda. Mas tem que ter a atitude, a pegada. Entende? Então não é por estar sentada dentro de casa ou sentado, não. Mas ter atitude mesmo. Reforma íntima na veia. E as coisas vão mudando por dentro. E você vai ver que o que era cinza e obscurecido por fora, nada mais era do que uma trave nos seus olhos. Nada mais era do que uma trave nos seus olhos. Quando a gente começa a tirar nossas traves, nós vamos sendo um prisma do arco-íris. Nós vamos ver que existe muito mais cor que o arco-íris demonstra. Porque é nós que damos a nitidez e o verniz ao que nós vemos. Somos nós que concluímos por dentro de nós, ou embrutecemos em nós, o que escutamos e o que ouvimos. O que vemos ou o que enxergamos. Se eu ver pelo coração, se eu escutar pelo coração, eu não sou sentimentalista, eu sou lúcido. Se assim eu tiver uma fé raciocinada. E essa lucidez, mesmo que eu caminhe no vale das sombras e da morte, eu não temerei mal algum. Salmo 91, meu Deus do céu. Porque Deus está comigo, porque eu escuto Ele no silêncio. E eu não só vejo, eu enxergo Ele quando fecho os olhos, ou quando vejo outra pessoa, ou quando enxergo alguém que eu não conheço, mas o meu coração diz, vê, é você, tal qual igual. Será que é ego? Vamos lá então, viu? Mais uma da... Oh, glória! Hoje eu estou na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Se alguém puder ajudar aí. Um amigo Rafael, no mundo de insano, a ele que está falando o ditado do Senhor destranca a roupa. Eu vou ler, faço questão, vou ler como está escrito. No mundo de insano, aonde falta, nego, comer a própria merda, varejeiro é rei. Eita, Rafael. Eu prometi que eu não ia falar mais esses nomes, mas como eu li na íntegra o que você escreveu, é isso aí mesmo. Agora tem gente que não gosta quando Exu fala assim, sabe? Na lata. Mas é, né? No mundo de insano, varejeiro é rei, meu amigo. As pessoas batem palma para... Porque a varejeira, ela é colorida, sabe? Ela tem esse charme. Fazer o quê, né? Então vamos lá, então. Um amigo chamado Júnior Asai, lá do Japão. Valeu, meu irmão. Muito obrigado aí, viu? Por despender seu tempo aí em prestigiar o seu amigo Tagarela, tomador de café. Valeu, mano. É nóis. Poderia comentar a respeito de equilíbrio emocional? Posso tentar, meu amigo. E a postura perante as mensagens fírolas. Poxa, pegou profundo agora. Fírolas, né? Vis, inúteis. É isso que ele está falando? Seja ela de origem religiosa, mediúnica, e também
por medianeiros, situação atual com o surto da epidemia política e discórdias, ideias, ideais e tudo mais. Você está vendo que eu dei uma, vamos dizer assim, uma incrementadinha de café na sua pergunta, viu, meu irmão? Mas sabe que eu sou assim mesmo, tá de boa, eu sei que tem um cara gente boa. Então a pergunta dele é essa: o que o Edson tem para falar? O que eu acabei de dizer, mas eu vou responder. Toda mensagem de luz, o que mais a mancha e o que mais atinge, de tingir, de sujar, é o estado emotivo que o médium, que o ditador, que o pronunciador, que o canalizador vê, olha, nota, escuta e percebe do ambiente que ele vive. É uma convicção emotiva e afetiva que molda as porcarias frívolas que saem por aí. Tipo, como eu vejo meu irmão, meu amigo Júnior Assai, é como eu vou falar mediante a um grupo de pessoas. Isso é inteligência emocional. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela não pensa A, B, C, D, ela não calcula 1, 2, 3, 4. A inteligência emocional é como eu me impressiono e como eu sinto e concebo pela sensação que as coisas me dão, pela impressão que as coisas me dão, é aquilo que eu nutro, é aquilo que eu concebo e é aquilo que eu vomito. Por mais que eu possa ter um intelectual bom, outras pessoas, eu estou só comparando como uma metáfora, não estou dizendo que eu sou intelectual bom, mas por mais que uma pessoa possa ter um intelectual privilegiado, falar várias línguas, e aí vem Coríntios 13, 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, nada eu seria, mesmo que tinisse como os sinos, nada eu seria, se eu não tivesse amor. Então, se eu não tiver amor por mim mesmo, é quase impossível eu não comparar o que eu acredito como verdade absoluta e realidade única e absoluta com a verdade dos outros, Júnior. Pensa no que eu estou falando, meu irmão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Edson é de Umbanda, Candomblé e outras filosofias que não vem o caso. Hermetismo e outras aí. Universalista. E eu sou convidado para, vamos dizer assim, falar de shintoísmo, num templo de shintoísmo. Eu estudo shintoísmo há algum tempo, mas eu não estou à altura para dar uma palestra sobre shintoísmo. Por quê? Porque emocionalmente, e não só culturalmente, mas emocionalmente, eu não vou ter a postura adequada. Não é um julgamento meu, e não é uma fuga minha, é uma realidade do Edson. Porém, entretanto, se eu tiver amor e não falar só a língua dos homens, me pegar só pelo que eu sei pela cabeça, e se eu tiver amar, não pegar só pela língua dos anjos, o que eu possa conceber como verdade, mas se eu tiver amor e amar, eu posso sentar numa mesa ou numa roda de shintoístas e falar de amor e de amar do jeito que eu entendo, mas não da forma que eu acho que eu devo impor. Vou repetir de novo. Do jeito que eu entendo, mas não da forma que eu acho certo e unicamente verdadeiro de impor. Isso se chama respeito ao coletivo. E se chama fé raciocinada e o quê? Reforma íntima. Agora, meu amigo, com toda sinceridade, o que nós mais ouvimos, e eu analiso muito mesmo, não para julgar porque eu não estou citando o nome de ninguém. Quando começa essas mensagens, eu analiso. Quando começa a criticar muito alguém, ou um país, ou uma forma, ou um modo, a mensagem para mim pode ser palavras mais lindas do mundo, mas já começa a feder. Uma mensagem que começa Jesus ama a todos e termina só alguns são salvos, com todo respeito eu não credibilizo. Uma mensagem que diz, viemos do espaço, do multiverso, somos seres elevados,
Passamos por tudo que vocês já passamos. E depois, no final e no meio, diz: vocês estão recebendo porque são culpados? Não. A minha fé raciocinada não permite. Não, então, eu procuro me calar, sair de perto. Agora, Edson, quer dizer que um ser não pode espranar, falar, comparar? Claro que pode. Agora, analisem. Quando começa a julgar, quando começa, tipo, meus irmãos, a nossa corrente está salvando o mundo. Quantas mães, nesse exato momento, seres que trabalham na luz, que não sabem ler nem escrever, estão sentadas em sua casa, passando fome, com toda essa bagunça que está o nosso país, Brasil e o mundo. Quantas e quantas neste Brasil devem estar, nesse exato momento, se alimentando com o Pai Nosso que estás no céu? Ou se não, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela e Deus e seus filhos dormindo, talvez só com uma polentinha na barriga ou uma sopinha de água misturada com cebola. Quantas? Aí me vem o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, Ação e Reação, de André Luiz, e também o livro Obreiros da Vida Eterna, quando André Luiz comenta, e eu faço questão de repetir esse parágrafo, ou o texto. Para quem quiser, entra no YouTube que está lá. Hoje eu estou mediunizado por alguém, não vou dizer quem, está me ajudando. Eis-me que nós estamos volitando sobre um bairro desta terra com aroma lindo que me recebe, com Cristo com os braços abertos. Sim, estou no Rio de Janeiro, estado abençoado, assim como todo o planeta por Deus. Vejo que ao longe tem um casebre mediante a vários outros, mas que me chama a atenção. A luz que sai dele é um foco que nem nas esferas mais elevadas que eu tive a honra de visualizar, tipo, ele não foi, ele visualizou, eu vi. E eu olho assustado para o mentor que está no lado e pergunto, o que é isso? Por acaso são seres angelicais que estão materializados naquela casa? Por acaso é um ser guiado por Deus que se encontra ali a nos esperar? Aí André Luiz bota um tracinho e comenta: eis que o meu coração bimba como uma criança e sinto por dentro de mim que o meu desejo de ver um anjo será realizado. Chegando mais perto, volitando naquele bairro, numa dimensão da cidade do Rio de Janeiro, de uma favela do Rio de Janeiro, adentramos um casebre que aparentemente, no máximo, tinha 6 metros. 6 metros. Mas quando adentramos as paredes físicas, eu fiquei estupefado porque ali eu vi que era gigantesco o ambiente espiritual e o andar de seres elevados era sequenciado. O mentor olha para mim, vendo que meus pensamentos estavam fervilhantes e disse: André, estamos agora na nossa estação de luz. Aqui nós viemos para recarregar as nossas forças, André. Aí André fica apavorado, mas como? Numa favela do Rio de Janeiro? Num casebre que nem esse? Mas como? Quem mora aqui? Aí ele fala, vamos ao outro cômodo. E lá, eu só não lembro o nome da mãe, eu vou chamar de Antônia. Lá se encontra uma mãe com um livro aberto, rezando com seus 2 filhos. Está vendo, André? Da onde nós tiramos a nossa luz? Olhe, não as palavras que são ditas dela e por ela, mas note o coração puro desta mulher. É ou não é a palavra de Deus em forma de uma mãe? Para quem quiser, procurem que vocês vão ver. Isso é ler entre linhas, meu amigo e meus amigos. Então, tá lá, se eu não me engano, é Obreiros da Vida Eterna. Mas as pessoas não querem isso. Então, é ter muito, é falar bonito? Não, é ter amor.
é ter amor. Esse ter amor é que é quase que impossível nutrir por si mesmo. Imagina fazer algo com amor despretensioso, desprendido a alguém, a outrem. Então, meu irmão, eu entendo, Júnior, mais ou menos o que eu estou te falando, não como a verdade absoluta. Não é. É a minha realidade. Entendeu, meu amigo? Agora, o desequilíbrio emocional não atrapalha propriamente as mensagens. Por quê? Tem muita gente com bipolaridade, com depressão, com várias outras síndromes, que são excelentes médiums, dão passe, incorporam. Então, o problema não é esse. O problema não é o desequilíbrio que a pessoa nutre por processos neuronais, hormonais, ou até psicoemotivos, mediante o que ela tem como crivo de realidade, de verdade, por ela e nela. O problema está quando eu julgo o outro. O não julgamento que o nosso Senhor Jesus e os outros avatares que tiveram aqui pregavam como algo essencial, é algo essencial. Não é brinquedo. O não julgar limpa ao ponto de você se afinar mais com o teu mentor, independente de falar palavras bonitas ou não, se fazer que nem essa passagem que está nesse livro, se não me engano, é Obreiros da Vida Eterna ou Missionários da Luz. Estou me corrigindo. É um ou outro. Mas está lá. Depois eu vou procurar e vou fazer questão de postar embaixo dessa live, se não for hoje ou amanhã. O capítulo ou o audiobook todo. Então a gente vê que não precisa muito, precisa de si. Não precisa do sangue, do músculo, dos tendões. Precisa da atitude de um coração que possa dizer que ama. Um casebre do Rio de Janeiro era um ponto de luz de espíritos elevadíssimos do plano espiritual. Que André Luiz ficou apavorado, ele falou, meu Deus, quem é que mora aqui? Aí quando ele olha, era uma mulher simples, numa mesa, com 2 crianças e 3 copos de água. Sustentavam uma equipe de resgate dos abismos espirituais. E outras, provavelmente sem saber. Mas ela orava em nome de Deus e doava em nome da vida o seu coração rico em amor e glória. Oh, glória, graças a Deus. Valeu, Júnior. Então é isso, meu amigo. A gente tem que analisar as coisas. A gente precisa não desconfiar, duvidar, mas analisar. Eu analiso eu mesmo. Eu me analiso. Eu fico assim olhando. E agora o Pai Benedito fez um evangelho. Até eu postei vários pedaços aqui. Que eu fiquei impressionado. Algumas coisas que ele falou ali. Eu fiquei, realmente eu não atrapalhei o velho ainda dessa vez. Mas já teve situações que eu atrapalhei ele. É normal do médium, e não é fingimento nem mistificação, é mediunidade. O corpo é meu, a consciência é minha. É simples assim. Agora, olha, é muita loucura, é muita balela. As pessoas pegam um momento de tristeza, ou um momento de alegria, ou um momento de euforia, ou um momento de felicidade, ou seja qual for, e querem botar no bolso, ou em dinheiro, ou querem botar em seu corpo, em títulos que não têm. Né? Porque não adianta ter um título de um médium bom se o coração é ruim. Não adianta ter um título de um bom palestrante se dentro de casa é um mau atuante mediante a educação dos próprios filhos ou convive com a sua própria esposa, seu próprio marido ou seres que convivem. É muito simples. Muito simples. Aí vamos de novo. Livro Jacó, para quem quiser. Livro Voltei, perdão, do irmão Jacó. Para quem quiser ler, está lá o que eu estou falando. É um ensinamento maravilhoso. Já vou encerrar a live, agradecendo a todo mundo. Não vou dar boa noite ainda. Eu ia encerrar a live agora. O amigo espiritual disse, não, calma aí, calma. Bem assim ele falou, calma. Então vamos ver o que ele quer. Deve ter alguém aqui tentando ajudar. Deixa eu ver aqui. Ele vê mais que eu. Deixa eu ver. O senhor me avisa aí. O senhor falou para me parar? Tá bom. Ó. Edson, acredito que a carência e a falta de amor próprio também facilite a mistificação. Poderia comentar sobre isso? A gente acabou de comentar, Rafael. Eu acabei de falar sobre isso, né? Porque eu esqueci de falar isso. Então o mentor falou calma, e agora você escreveu exatamente o que eu pensei e não falei. A carência e a falta de amor próprio quase que nos fantasia de uma persona que nós não somos. A carência e a falta de amor próprio me faz eu estudar que nem louco livros
me faz eu estudar grimórios, me faz eu aprender magia, me faz eu aprender vários idiomas, me faz eu aprender. Me faz eu aprender de entendimento, aprender as pessoas. Não a conquistar almas, mas aprender egos preenchidos de conveniência. Então é muito simples nos dias de hoje nós notar essas pessoas que mestificam porque elas querem aprender. Aprender de entendimento, aprender pessoas nos seus conceitos. E como eu falo nas lives, eu não estou aqui agradando nem desagradando. Quem me conhece como Rafael, que já tomou café comigo no Rio, 2 vezes, Rafa? E outra, assim, tem um certo convívio comigo, até pessoal sabe, nossa senhora, eu não me enfeito para nada, eu só quero minha paz e não quero tirar a paz de ninguém. Se Deus me der esse presente, já está muito bom. Agora a gente entende isso, meu amigo. Conhecimento bem usado, só assim se faz bem usado, e não sou eu que estou falando isso, os bons espíritos, nessa parrelada de livros aí, até nos grimórios, no Evangelho, nas canalizações, nos livros sérios que tem por aí, fala a mesma coisa. O bom entendimento é o cumprimento de uma das maiores leis: amar o seu semelhante como a ti mesmo. Ama-te ao próximo como a ti mesmo. Porque não adianta eu saber sem conceber. A minha inteligência vira burrice conclusiva de concluir na vida do outro que ele é inferior a mim. E que eu, somente eu, pelo que eu trago, pelo que eu canalizo, pelo que eu recebo, posso salvar a humanidade. Aí fica difícil. Aí eu me lembro do meu amigo, eu peço perdão a ele se ele ver essa live amanhã depois, que eu sei que não é a dele, mas ele é meu irmão, faz anos que eu não vejo, o pastor Sorriso, da Igreja Assembleia de Deus, um homem de Deus, ungido pelo Espírito Santo. Tem mentores espirituais que eu não vou dizer o nome, eu vou chamar de Espírito Santo. Toda vez que aquele menino pregava, meu Deus, vinham as lágrimas em mim. Vem as lágrimas em mim. Ele tem um dom divino. Isso é um homem de Deus. Não é porque ele é meu amigo, é um homem de Deus. Aí me vem o Padre Marcelo. Aí me vem o pastor Caio Fábio, que só tem nas igrejas dele no YouTube, que particularmente eu acredito. Então, cada um dentro da sua ideologia, mas eu, Edson, particularmente, eu tenho umas pessoas assim que eu fico olhando e falando, meu Deus, ali é Deus falando pela boca daquela pessoa. Ela pode até não ser perfeita, como eu não sou, mas a mensagem que ela dá, até a crítica que ela dá, é produtiva, é construtiva. Não é diminutiva, não é separativista. Esse meu amigo, ele diz, eu não acredito em macumba, eu não acredito que você faz, mas come minha mesa, durma em minha cama, e que os espíritos do Espírito Santo estejam com você. Como é que eu vou maltratar um homem desse, meu Deus do céu? Será que eu vou me aborrecer se ele disser que o preto velho é o capeta? Eu não, tô nem aí, ele é um homem de Deus, deixa ele na dele. Apesar que ele não fala, ele me respeita. Então, quando se existe o respeito, mesmo que você não fale línguas de homens nem de anjos, mas quando existe respeito, a tua cultura, ela é inferior à tua educação. Quando não existe respeito, gratidão, princípios morais e ética, a tua cultura não necessita nem um pingo de educação humana mediante as diferenciações da humanidade. Dane-se os outros, é eu que sei, é eu que posso, é eu que faço. Eu vou acabar a live com esse recadinho aí, viu? Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Oxalá, Espírito Santo, Jeová, Jafé, Buda, aos grandes mestres, ao Espírito de Luz, que é vocês, com o nome de RG de vocês, abençoe a vida de vocês. E outra coisa, com todas as preocupações que a gente está tendo agora, nesse momento difícil, eu vou expor, não impor, 3 precauções para vocês tomarem em sua vida. Sorriem mais para dentro de si. Existem mais por dentro de si mesmo. E principalmente, façam um suco diário de manhã, de pegar o sol, a brisa, ou a chuva, ou o que for, quando se olhar no espelho e falar dentro do seu ser,
Eis que a esperança, que a fé raciocinada, unida, faça a caridade por mim. E segue a tua vida, meu irmão. Porque quem tem esperança e quem tem fé raciocinada já está apto. 0,5%, muito mais do pouco que talvez ainda tenha ou não, de se fazer um bom canal por Deus falar na língua que muitas das vezes não é entendida por os homens gananciosos, separativistas, ou por quem se faz de santo, mas na língua do amor, que só necessita do amar, e na língua do afeto, que é o amor, que só necessita que o amar se germine em plenitude lúcida, ciente, reconfortante, mediante os confrontos do dia a dia que nós passamos na labuta de vencer-se a si mesmo, sem precisar vender briga, sem precisar pelear, sem precisar disputar com ninguém. Porque quem conhece a própria sombra já sabe muito bem como se cuidar. O silêncio ajuíza, o tempo ajuíza. Agora, quem não conhece a própria sombra, o silêncio enlouquece. E o tempo é o júri. Fiquem com Deus, viu? Uma boa noite. Valeu, obrigado. Desculpa a todos aí, mas saiu o que tinha que sair. Muito obrigado. Boa noite.